Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no projeto Qual o Tema, mais uma live essa semana recebendo a Mariana Gomes, ela que vai falar sobre a escravidão de ganho nos livros didáticos, temática aí muito boa, né, em cima daquela lei dos direitos, das diretrizes de janeiro de 2003, a lei 10.639, que coloca aí, então, a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira. Vamos esperar aí então, o povo entrando. Mari já entrou. Fazer o convite pra gente então. A nossa conversa, nosso bate-papo. Boa noite, Ana. Flávia, seja bem-vinda. Oi, Mari. Oi, Quanto tempo? não é? Tem coisa de um ano, acho, já que a gente não se vê. Bastante tempo. É uma boa noite para você. Primeiramente, quero te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto, falando com a gente um pouco sobre seu tema de pesquisa. Te agradeço. Agradeço também a todos que estão nos acompanhando aí, que entraram, na Peçanha, Aparecida Rodrigues, a Arlete, pessoal aí que está nos acompanhando. Mari, então, primeiramente eu peço que você se apresente, fale um pouquinho de você, né, para as pessoas. Opa, deu uma travadinha aqui. Mari, me vê? Me escuta? Oi, acho Deu, que travou deu aí. tinha dado uma travada, mas eu acho que já voltou. Consegue escutar? Tá dando uma travadinha. Você tá me ouvindo bem aí? Então, eu ia pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você para as pessoas, mas aí deu aquela travada, mas pode ficar à vontade. Então, eu sou a Mariana Gomes, eu me formei em licenciatura em História pela UCP em 2019, no meio de 2019, e então estamos aí. Mário, o que que te levou a fazer história? Conta pra gente. Eu sempre quis ser professora, né? Minha mãe sempre fala isso pra mim, que eu sempre quis ser professora. E dentro dessa minha vontade. Opa, deu uma travadinha. Travou. Calma aí, vamos ver. Mari. Opa, acabou que a conexão dela perdeu a conexão. Vamos tentar ligar de novo. Se que a Mari conseguir entrar, a gente então volta aqui falando com ela. Ao vivo é assim, né? Não tem jeito. Cai. E aí a gente tem que esperar. Agradeço a todos que estão participando. Marta, Gustavo, Rafael, Luma, Isabela, Júnior, Ilene, todos aí. Só esperar aqui o retorno da Mari pra gente conseguir então retornar aqui. Mari já voltou. Opa, mandar a solicitação. Foi? Gente, a internet hoje não tá ajudando muito, desculpa. Sem problema. Tava paramos na parte que eu te perguntei por que história, né? Aí você tava falando que desde criança já tinha essa vontade de ser professora. É, e
Eu sempre quis trabalhar de uma forma com que eu pudesse ajudar as crianças a pensar por si, né? Não ficar só naquela coisa de reproduzir, de reproduzir, de reproduzir. E a história, ela fornece isso pra gente, né? A capacidade de a gente ensinar as crianças a ter esse pensamento crítico, a construir conhecimento, né? A história trabalha muito Uhum. com isso, de construção de conhecimento. Acho Sim. que foi por isso que eu escolhi a história. Licenciatura já estava na ideia. A história foi. A licenciatura já ia acontecer, a história que veio depois. Mari, por que esse tema? A escravidão de ganho nos livros didáticos. Eu rodei muito antes de chegar nesse tema, né? Eu ia falar sobre feminismo, saí de feminismo para falar sobre escravidão em Petrópolis, pouco material, e eu caí na escravidão de ganho com a minha segunda orientação, eu mudei de orientador 3 vezes, Caramba. como uma forma de deixar o. Eu mudei bastante de orientador. E eu queria trazer a questão do negro, né? Então, acabou que, dentre as opções que eu tinha, eu achei que a escravidão de ganho era o menos abordado em Uhum. trabalhos pedagógicos. E quanto à análise de livros didáticos, ela veio de uma necessidade de atualizar um pouco o tema, até por questões de eu não tinha mais tanto tempo para me Uhum. aprofundar num assunto específico. E eu queria Sim. falar de tudo, né? A gente queria falar de Uhum. tudo. E eu não tinha mais tanto tempo por conta de tanta mudança de orientador. Sim. Aí, para atualizar um pouco o tema, a gente decidiu, eu e meu orientador, em conjunto, decidimos falar sobre análise de livros didáticos. Perfeito. Mari, agora você pode ficar à vontade. Você tem aí cerca de 50 minutos para falar sobre a sua temática. Não é 15, é aquelas 15 rapidinho, né? Da banca. É um tempo a mais. Fica à vontade. Agora é com você aí. Qualquer coisa, eu levanto o dedinho aqui para falar. Então, tá bom. Bem, eu acho importante primeiro a gente começar contextualizando, né, o trabalho, o meu tema, a escravidão de ganho. A escravidão de ganho, ela surge lá no século XIX, com esse aumento da urbanização ali no centro do Rio de Janeiro, porque em 1808 estava chegando a corte e o centro da cidade ele ia virar a capital do Império. Então, começam grandes construções de urbanização, construir grandes coisas, e é assim que a escravidão de ganho ela começa, né? Ela se apresenta nesses moldes mais urbanizados e é importante também pensar na escravidão de ganho como um pilar importante para a economia daquela época, né? Uhum. Ela se apresenta de diversas formas. A gente está acostumado a pensar muito numa escravidão rural, né? A escravidão onde o negro trabalhava lá em plantações de café, de cana-de-açúcar, mas a escravidão de ganho não. Ela vem justamente para mostrar para a gente que o negro dentro do centro urbano também estava lá, também estava presente, e que ele fez diversas coisas dentro desse cenário, né? Então ela se apresenta não só como negros carregadores, mas também como negros que eram músicos, que eram artesãos, que eram cozinheiros, que eram escravos domésticos, apresenta de N formas aí pra gente. Acho que isso é muito importante a gente conseguir desconstruir essa imagem da escravidão rural na nossa cabeça e conseguir pensar no negro como atuante dentro desse contexto mais urbano também. Sim. Por isso, a minha pesquisa gira em torno disso, gira justamente na questão de por que, então, já que era tão importante a presença do negro no centro urbano, não só no Rio, eu pesquisei apenas o Rio, mas em outras capitais também era relevante, Uhum. por que, então, que ele não é tão apresentado quanto deveria ser? Por que as pessoas não têm conhecimento? Só para esclarecer, o negro de ganho, ele trabalhava da seguinte forma. O escravo, ele ia realizar trabalhos fora fora, fora de casa, às vezes, porque normalmente tinham donos, e eles recebiam por esse trabalho. Uhum. Eles ganhavam por esse trabalho e entregavam esse dinheiro para os seus donos, né, que eram os chamados jornais do dia. É assim que se estabelece a escravidão de ganho, né, que eu não tinha comentado. Bem, como uma modalidade importante de escravidão, tem que pensar, então, por que Opa. Deu um-
Opa, deu uma travadinha. Voltou? Mari? Travamos novamente. Acho que voltou agora. Voltou? Mari? Ah, Aham. então tá. Você Então, se... por isso eu trabalho com a Lei 10.639, né? Que é a lei que estabelece a obrigatoriedade dentro da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases de Conhecimento, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, dentro do ensino fundamental e médio. Isso não é uma lei exclusiva da história, é uma lei que a história trabalha, mas que tem que ser exercida em todas as outras disciplinas. Uhum. Mas eu estou analisando ela dentro da história. E essa lei ela surge como uma forma de um caráter compensatório, né, para mostrar que já que o problema da escravidão já estava pré-estabelecido, ela vem como uma forma de tentar desconstruir essa imagem do negro apenas como escravo, né? O que é bem interessante. Então, Que é uma ela vem imagem, aí, né, ô Mari? É uma imagem que a gente tem até hoje, né? Acho que o negro só foi escravo lá na lavoura ou nos meios rurais, né? Mas hoje você vem abrir nossa mente aí que também houve essa escravidão no meio urbano, né? exatamente. Essa questão. E é justamente para mostrar também que o negro não simplesmente era escravo, ele tem a cultura dele, ele tem. Opa, sim. A necessidade de representar o negro e a cultura como outra coisa, como não só isso, como não só a escravidão. Por isso que essa lei ela foi muito relevante, ela foi tardia, obviamente, isso só foi em 2003, né? Tipo, recentemente, tem pouquinho tempo, mas ela se mostra extremamente necessária por esses pontos. E daí, trabalhando com ela, eu fui examinar livros didáticos e olhar, então, por quê? Mesmo que após essa lei, os livros didáticos ainda não tinham tanta informação sobre escravidão de ganho. Então, o que eu fiz? Eu peguei livros didáticos. Opa, travou. Voltou. Opa, deu uma travadinha. É, Mari, travou aqui de novo. Acho que voltou, não sei. Me escuta? Voltou? A minha Voltou, mas a conexão tá imagem tá meio distorcida. muito ruim. Tá Deu oscilando pra... bastante. A gente tá... Acho que eu tô te escutando. Vendo tá Tá? um pouquinho Foi? embaçado, mas pra escutar. Aham. A conexão tá oscilando pra caramba hoje. Tá. Eu não entendo, eu parei. Você estava falando sobre a lei, né, que é bem recente, ela é de 2003 e tá aí, é quase uma criança ainda, né? Não vai atingir a maioridade esse ano. Nem Você estava atingiu falando da ainda. importância, estava falando da importância dessa lei, mesmo que tardia. Ela é extremamente importante justamente pra gente acabar de desconstruir essa imagem e essas sequelas que né? Tentar desconstruir um pouco do Sim. preconceito já pré-estabelecido. Então, através disso eu comecei a pensar, nossa, por que mesmo depois do estabelecimento dessa lei, por que ainda o negro de ganho ainda não é tão visto dentro dos livros didáticos? Isso é um problema, ainda mais pra gente que é de dentro do estado do Rio, né? É Uhum. um problema imenso. E aí, então, o que eu fui fazer? Eu fui analisar esses livros para ver. Eu peguei, então, 4 livros, todos do segundo ano do ensino médio,
presente dentro do guia do livro didático. O guia do livro didático nada mais é do que um, um material elaborado para que o professor possa escolher o livro que ele vai trabalhar no trimestre. Sim. Vamos de novo. Então, é bem importante. Mas veremos um pouco da conexão novamente. Voltando. Fica calma, Mari, respira. Tá me escutando? Travamos de novo. Foi? Vou dar até uma olhada na minha conexão. A conexão tá bem oscilante. Vê se foi agora. Estranho, porque aqui ela tá ok, tipo. Aham. Foi? Foi, agora foi. Agora estamos indo. Tava falando aí sobre a lei e tal. Até a Isabela comentou aqui, né? Muito recente mesmo essa lei. É impressionante como o debate ainda não é suficiente nas escolas, né? Ainda não deu muito tempo de mudar isso, né? Tem pouco tempo essa lei na sala de aula. Mari? Uhum. Mari, não me abandone, mano. Foi? Acho que foi agora. Acho que eu vou Tudo ter que bem. mudar de lugar, porque a conexão que tá muito ruim. Tu quer mudar de lugar? Eu te espero. Vamos tentar um pouquinho mais aqui, se não for, eu vou para outro lugar para ver se a conexão funciona melhor, né? Tá bem. Às vezes tá A um pouco Isabela longe. falou, Isso. o debate não é suficiente, né? Até porque essa lei ela surge só para tentar corrigir um erro já muito antigo, né? Ela não é uma medida que vai resolver de fato. A gente sabe que para Uhum. resolver o problema do racismo no Brasil vai precisar de muito mais do que uma lei, né? Muito mais do que isso. E uma lei que apesar de ter sido assumida aí, de ter sido. De, não funciona, né? Porque a gente Uhum. ainda acaba que a gente não tem tempo, né? Para trabalhar todas as questões necessárias dentro de sala de aula. Mas isso é outro assunto. Entendi. Então, eu estava observando como mesmo após o estabelecimento disso não acontecia nada. E aí, depois da análise desses meus livros, todos os livros são do segundo ano do ensino médio, porque é Uhum. o recorte da série em que você deveria aprender sobre escravidão de ganho. E eu fiquei muito Sim. decepcionada quando eu vi que a escravidão de ganho era muito mal explicada. Às vezes, uma imagem, uma definição de conceito, só para não passar em branco, né? Porque é um problema gigante, porque aí fica no seu imaginário a coisa do escravo rural, do escravo rural, do escravo rural, do escravo rural. Você acaba não conseguindo desconstruir isso na cabeça dos seus alunos. E isso é um problema, você não mostrar a pluralidade dos escravos. Os escravos faziam outras coisas, entendeu? Uhum. E, então, dentro disso, eu fui olhar o porquê que não acontecia isso dentro dos livros didáticos. Por que a escravidão não é mostrada nos livros didáticos? E eu cheguei a algumas conclusões, né? Os livros didáticos, eles são escolhidos, né? Tem a PNLD, né? O Plano Nacional do Livro Didático, e ele foi lançado justamente para a gente poder dar autonomia para os professores escolherem os livros que eles iam trabalhar. E com isso, o que aconteceu? Com isso, o que ocorre? A gente, eles organizam os livros, as editoras mandam os livros com quem eles querem trabalhar, e aí dentro desses livros tem toda uma, dentro dessa organização tem todo um grupo de profissionais que vai escolher os melhores livros das editoras e vai lançar o Guia do Livro Didático. O Guia do Livro Didático é mandado para as escolas e lá o professor escolhe o livro com que ele quer trabalhar. É assim Uhum. basicamente que funciona.
Assim que é feita a escolha do livro didático, e esse livro didático fica nos 3 anos aí que o livro roda na escola, até o próximo ano. Então tá bom. E o grande problema disso, qual seria? O grande problema é que grandes editoras acabaram monopolizando o mercado de livros didáticos. Por que grandes editoras acabaram monopolizando o mercado? Como você pode afirmar isso? É porque, obviamente, se você tem mais capital financeiro, você consegue jogar os seus livros para mais longe, você consegue fazer um marketing mais pesado. Uhum. E isso acaba influenciando na escolha dos seus livros. Tanto que a gente vê a maioria dos livros didáticos são de editoras específicas. Se você olhar os livros didáticos com que você trabalha, a maioria são das mesmas editoras. E esse mercado que acaba sendo monopolizado pelas grandes editoras acaba gerando um déficit em assuntos tratados, né? Até porque essas editoras tiraram esse caráter do livro como uma coisa, um material de aprendizagem e virou uma mercadoria, né? Até porque é muito dinheiro que rola nisso. Então Sim. acaba que as editoras, elas acabam adaptando tudo para ser um livro que vai ter uma vendagem grande, vai ser um livro que vai ser bem aceito, um livro que vai cair os assuntos que vão cair no Enem, e esse Uhum. tipo de coisa. E isso acaba gerando um grande problema, porque você tira a autonomia também, às vezes, do historiador, que quer falar de uma coisa, que quer levar em consideração fatores regionais, e ele acaba não conseguindo, porque o livro que ele escrever tem que vender. Se não vender, e do que adianta, né? Ele acaba se adaptando. É isso mesmo, é essa questão mesmo que tu falou, né? É da venda, do consumo. Quanto mais produzir, mais escolas pegarem, mais municípios pegarem, seu livro bomba, né? Não é pelo conteúdo em si. Tu vai fazer o que acontece mesmo, né? Ou é para passar no vestibular, para passar no Enem, é o conteúdo que cai, é o conteúdo que não cai, né? E com isso vai modificando todo o esquema. Eu estava ouvindo até essa semana, não só dessa questão negra, mas dos escravos, mas a questão também do o Enem agora, segundo, né, o ano desse governo que está aí atualmente, tiraram as questões novamente de ditadura militar, né? Então, se continuar assim por mais 4 anos, a mudança no currículo dos cursinhos e das escolas focados no Enem vão te ausentar um pouco a história da ditadura militar, né? Então vai se modificando. É assim que acontece a perda também da nossa história, que agora está por lei, é introduzida a história afro-brasileira, mas que ainda é difícil, né? Fazer essa abertura dentro de sala de aula, né? Porque o conteúdo no livro didático não ajuda muito, né? E a correria do dia a dia também acaba não ajudando. Mari com a palavra. É exatamente isso que você disse mesmo. Acontece que as pessoas têm que se adaptar. As editoras vão se adaptar ao que o mercado está pedindo. E as escolas, a gente pode ver propaganda de grandes escolas, por exemplo, não prega lá que a gente vai ensinar o seu filho a pensar por si só, uma educação libertadora. Não, eles vão falar, olha aqui, a gente teve tantas aprovações no Enem nesse ano. Por isso seu filho deve ser matriculado aqui, porque a gente aprova no Enem. Sabe que isso não é tudo, Sim. não é o mais relevante. Como Então, disse o o que as editoras fazem? Tem que se adaptar, né? capitalismo, é complicado, né? Certo. Exatamente, o capitalismo é complicado. Mas é o jeito que a gente vive, né? E cabe a gente criticar, né? Tentar resolver da forma que dá. E por isso, e essa é uma das minhas críticas, é justamente o fato do tema não aparecer nos livros, porque o mercado não deixa aparecer nos livros, porque não é um tema relevante, não é um tema que aparece no vestibular. Pelo menos eu nunca vi cair no vestibular esse tema. Se já caiu, alguém viu, me fala, por favor. Já vi. Então acaba não sendo relevante, né? E outro fator que eu acho que foi muito importante para que isso não aparecesse, né? Acaba sendo o currículo mínimo do Estado. Eu estou falando especificamente do Estado do Rio, porque a pesquisa em escravidão de ganho foi no Estado do Rio, porque eu moro no Estado do Rio e a educação estadual bate aqui, né?
Então, por isso que eu acabo fazendo essa análise sobre o currículo mínimo. Recentemente, até quando você me convidou, eu falei, vou dar uma olhada de novo nessa questão do currículo mínimo. Eu achei um vídeo numa palestra do antigo, não é o ministro da Educação que fala, secretário de Educação do Estado do Rio. E ele comparava a educação do Estado com uma fábrica, né? Ele falou a seguinte coisa, como é que pode, então, a gente dar o mesmo material para todo mundo e sair escolas com notas diferentes? Numa fábrica não é assim que funciona. Ele não é da área ele nem da área da educação é. Tá E explicado. ele disse, e aí ele disse que foi daí que veio a ideia de que uma pessoa deu para ele de implantar o currículo mínimo no estado do Rio, para fazer com que a nota subisse. Por quê? O estado do Rio, o Brasil, passa por certas avaliações de ensino. Uhum. Antes da implantação do currículo mínimo, o Rio ficou muito mal colocado. Muito mal colocado. Ficou abaixo do Piauí, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E para tentar corrigir isso, ao invés dele olhar outros aspectos, ele resolveu que estabelecer um currículo mínimo. E dentro desse currículo mínimo, a gente abrange temas que caíam nessas provas para que as escolas pudessem ir melhor. Uhum. Então, foi isso que ele fez. Ele implantou esse currículo para que as escolas pudessem ir melhor e para que o Rio subisse no nível do IDEP. E como é que ele fez isso? Ele começou a trabalhar com N formas de controle em cima dos professores. Ele fez uma plataforma de controle e de bonificação. Então, se você está numa escola que conseguiu cumprir esse currículo mínimo, você ganha uma bonificação. O que é um absurdo, porque você fica reforçando o sistema meritocrático, né? Sem levar em consideração as individualidades da escola. E não era só a escola que era bonificada, a direção era bonificada, o professor era bonificado. Se Uhum. ele conseguisse cumprir esse currículo. Currículo mínimo a gente sabe que no caso de história termina sendo máximo, porque o professor de história não tem tempo de abordar todos os assuntos que ele gostaria, infelizmente. E nesse ponto é um problema, porque já não, a escravidão de ganho já não é retratada dentro dos livros didáticos. E aí, quando o professor tem a chance de mostrar ela, ele não tem tempo, porque o secretário de Educação falou que não. Sim. E esse é um grande problema para a educação. Acho que por isso esse é um dos principais motivos da escravidão de ganho não aparecer tanto nos livros. Uhum. Nem nos livros, nem na sala de aula. Mari, eu estava lembrando que, como você falou, eu vi que você trabalha o estado do Rio, até citando esse currículo mínimo. Quando eu tive aula de didática, era engraçado que a professora Fabiana falou: monte um planejamento. Aí era anual que tu tinha que fazer o planejamento. E eu peguei o currículo do estado. Na época eu Uhum. falei: vou adaptar as aulas de história aqui. Aí tu vê que não dá para tu encaixar todo um livro didático mesmo ali, e tanto o currículo que eles te impõem dentro daquele cronograma da escola. Porque a gente tem que levar em consideração tudo, né? Feriado, greve, todas as circunstâncias, conselho de classe, provas nacionais, tudo. E acaba que a gente não tem tempo, né? Como você falou, não dá. Às vezes a gente tenta chegar ao máximo, aí às vezes as pessoas falam, mas professor, os pais falam, as pessoas veem, nossa, mas o currículo de história é tão corrido, é muita coisa, é muito rápido e tal, porque não dá tempo, e a gente tenta trazer o máximo para abrir a mente, né? Despertar, e fica confuso demais trabalhar assim. Fora outras N coisas que tem na vida do professor, né? Que não vem ao caso agora, tem que correr de uma escola para outra, mas toda isso e mais esse currículo que às vezes você quer dar uma questão mais para uma parte da questão do Brasil, ainda tem isso, ainda no ensino público, né, brasileiro. No ensino particular você tem duas disciplinas de história, né? História do Brasil, história geral. Na história, no currículo público, a gente só tem uma história, né, que abrange tudo, então são pouco tempo para tu falar de muita coisa. Então, como é que a gente vai falar às vezes, escravidão de ganho? Não, né, a gente tem que tirar uma aula para falar aquilo ali, mas passa muito rápido, como você falou.
né? A gente fica muito preso a esse mecanismo. É que justamente não adianta o professor tentar trabalhar de forma emancipadora, tentar trabalhar de uma forma libertária se o Estado não fornece meios para o professor fazer isso. Uhum. Se o capitalismo não te dá meios de fazer isso, porque ele não quer que você faça isso, né? Então, com isso, ele queria o quê? Ele queria formar um monte de robozinho, né, nesse ensino tecnicista, que fosse capaz de resolver questões de prova, de avaliação para o estado do Rio, subir no IDEB para mostrar, nossa, como a educação no Rio funciona. Mas isso não é funcionar, né? Isso é reprodução de fórmula. Sim. Aí não adianta nada, né? A gente olhar dessa forma. E esse é um grande problema. É um problema gigantesco, porque o professor se esforça para tentar fazer com que a educação funcione da melhor forma possível, com que a educação seja libertadora, que o aluno pense, mas não. Chega a ser até um pouco frustrante, principalmente para os recém-formados, que saem da faculdade com aquele ideal maravilhoso de que eu vou ensinar o meu aluno a pensar, meu aluno vai pensar por si só, e você chega lá e você não tem tempo. Você vê bastante isso no estágio, acho que no estágio é a nossa primeira oportunidade de experiência, de ver que não dá para fazer tudo que a gente quer, porque a gente não tem tempo, porque o professor corre de uma escola para outra, porque o professor tem que controlar a turma, porque e isso não é levado em consideração Uhum. quando elaboraram esse currículo mínimo, isso não foi levado em consideração, Uhum. né? Nada disso. Então, esse para mim é um dos principais problemas do sistema. Então, do que adianta eu ir lá e implantar uma lei para ensinar sobre cultura afro, implantar uma lei para mostrar que o negro não é só aquilo, se eu não forneço tempo para a gente trabalhar com isso? Se a gente está sempre perdendo em detrimento da história europeia, por exemplo. Uhum. Né? Porque chega no fim a gente aprende um monte, não que não seja importante, longe disso, mas acaba que a gente aprende um monte de história europeia, um monte de coisa, e quando chega a nossa história, né, a história dos nossos povos fundadores, não só o negro, mas como o indígena também, a Uhum. gente não tem tempo para trabalhar, a gente não vê isso. E por isso que fiz esse trabalho justamente para mostrar que não só a escravidão de ganho, Uhum. mas N outros temas não conseguem ser trabalhados mesmo após ter uma lei que te obriga a trabalhar com eles, né? E a escravidão de ganho, para mim, é justamente importante. Por quê? Porque ela mostra o negro como um indivíduo, como uma pessoa que participou dentro do século XIX, estava lá, era ativo. Que não é isso que a escravidão rural meio que mostra, né? Aham. Acho que por isso a relevância da escravidão de ganho e por isso ela tinha que aparecer muito mais, não só nos livros, mas o professor tinha que ter tempo para trabalhar ela nas escolas, o que não acontece. E isso decepciona, né? A Uhum. gente como historiador, recém-formado, e provavelmente os professores, que também já trabalham e que se veem presos naquilo ali. Muitas vezes cobrados pela escola, tem que cumprir o currículo, não, não vai dar tempo, deixa isso para lá, passa aquilo que vai cair na prova, não, tem o exame nacional, se a gente não ficar com a nota alta, a gente não vai receber a verba, né? Tem todo essa engrenagem por trás ali que acaba bloqueando isso tudo. E a gente, É, obviamente, de humanas, né? Acaba perdendo, né? Quanto tempo aí já estão falando das nossas disciplinas de história, sociologia, filosofia, que muitos acham que não serve para nada e cada vez cai mais no descrédito, mas a gente mantém aqui firme, tentando mostrar que não. Mas é complicado essa questão, né? Não só com a escravidão de ganho, mas às vezes mesmo a escravidão em si, até mesmo a luta pelo fim da escravidão, que às vezes é muito enxugada ali, às vezes a gente vê mais partes sobre a história dos nossos vizinhos, a história europeia, como você disse, mas a história do Brasil muitas vezes enxugadas, ainda naquela visão, né, que o Brasil tem os nomes principais, as datas principais, a gente foca nisso, o resto que se dane, né? O,
C. Basílio aqui disse, né? O próprio sistema educacional bloqueia, né, uma outra perspectiva sobre o período colonial, né? E é verdade. Exatamente. Acho que não é interessante para o sistema educacional a gente ver o escravo como indivíduo, né, o preto como indivíduo, né? Não é interessante para eles mostrar que o negro não é só isso, né? Acho que acabar com o racismo no Brasil, de certa forma, não é interessante, né? Aí eles dão uma cota para tentar silenciar, né? Mas, mas é isso aí. Realmente não é interessante. Até porque a gente acaba só tendo essa história positivista, né? Onde a gente vê, a escravidão foi isso e isso. Ah, teve o zumbi que fez isso e isso. Ah, teve isso e isso. E às vezes a culpa nem é tanto do professor, porque o professor não tem tempo. Aham. Não tem como estabelecer. Ele está ali, o Estado está ali em cima, controlando tudo que o professor posta, tudo que o professor manda, tudo que o professor faz. E aí a Secretaria de Educação também está ali. E aí tá a diretora na vida do professor, tem que passar isso e isso, né? Então é muito complicado. Sim, é muito, muito mesmo. Tem toda essa questão, né, em si que engessa o professor, não só na área de história, mas em outras áreas também, que a gente vê que não dá, não dá. Como é que a gente vai falar? Né? E cada vez mais silenciado, dependendo de quem está ali no comando. Não, isso não é. A gente vê com essa lei, algumas coisas começam a mudar no livro didático, né? Quem teve o privilégio, eu digo, de ver livro didático, tem uns que são horrorosos, tem uma conexão que não faz sentido, não. E ainda mais agora que mudou a base comum curricular, a grade, que jogaram a Idade Média lá para o sexto ano, sabe? Os professores de história que se vê. Já era difícil da Grécia e Roma lá, imagina agora começar a Idade Média, né? Então, a cada vez mais a gente sofre com isso. Gente, se quiserem fazer pergunta para a Mari, fica à vontade, tá? O Basílio ainda falou aqui, racismo e capitalismo de mãos dadas desde o princípio. Sim, Exatamente. o, cap Exatamente, né? o capitalismo só foi a favor da libertação dos escravos porque ele queria dinheiro, né? Porque ele falou que quanto mais gente trabalha, mais gente tem condições de ter dinheiro, então mais gente vai comprar os produtos. Né? Essa era a ideia, né? Lá do iluminismo já, de libertar os escravos para comprarem mais. A burguesia queria isso. Exatamente. Mas é basicamente isso o meu trabalho. Ele trata basicamente disso, né? De como é complicado a gente estabelecer certos pontos dentro, não só dos livros, mas dentro da sala de aula, porque há um controle capitalista em Uhum. cima de tudo que a gente faz, né? Sim. E é basicamente isso. Mas eu Não tem achei muito mais. muito interessante. Logo no início ali, você fala, tu vai dividir essa escravidão de ganho, né? Em várias categorias. Eu É, achei exatamente. muito legal, que às vezes a gente está falando igual aqui, está falando escravidão de ganho, escravidão de ganho. Mas ela são vários tipos de serviços que eles fazem, né? Quer comentar um pouquinho? Claro, exatamente isso. O escravo de ganho, ele não se apresenta só. Na maioria, o termo escravo de ganho, ele surge com os escravos carregadores, né? Aqueles escravos que carregavam água para as casas, porque o sistema de encaramento ainda não existia nessa época. Então, os escravos que carregavam água, os escravos que se livravam dos dejetos, assim surge esse termo escravo de ganho, né? A gente pode ver muito a escravidão de ganho retratada nos quadros de Debré, por exemplo. Debré ele pintava muito escravo de ganho, Uhum. mas eles se apresentam de diversas formas. Eles eram caçadores, por exemplo. Então, eles iam caçar e aí voltavam e vendiam esse produto da caça para famílias, entendeu? Uhum. Eles também, às vezes, tinham bancas para vender o que eles produziam. E os escravos se apresentam de várias formas, né?
como carregadores. No porto era muito comum você ver gente carregando e descarregando navios e barcos. Também é uma forma de escravidão de ganho. Também se apresenta como, por exemplo... Gente, eu botei muito. Barqueiros marinheiros. Não era tão comum você ter um negro de ganho que era marinheiro, tinha o seu próprio barco. Uhum. Né? Até porque precisava de muita confiança do senhor para esse escravo poder trabalhar no mar, né? Então, não era tão comum, mas eles trabalhavam. Também tinha escravidão, a escravidão também rolava nesse aspecto. Não foi um assunto que eu tratei neste trabalho, até porque quando se trata de escravidão, de prostituição, a gente tem pouco material de pesquisa, né? Mas também rolava, assim. Claro que vai ter pouco material, né? O homem de bem não ia no prostíbulo. Exatamente, o homem de bem não ia do prostíbulo. Mas... Então quase não tem material, né? As pessoas também fazem questão de fingir que não existe. Tanto que uma das principais, a autora que eu utilizei, uma das principais autoras, especialista em escravidão de ganho no Brasil, não é brasileira, ela é americana, por exemplo. Né? O Brasil não fala do Brasil. Não, isso é muito engraçado. O Brasil não estuda o Brasil. Ainda é pouco os estudos aqui sobre a própria nação. Exatamente. Também tinha quem trabalhava em fábrica, os negros que trabalhavam em fábricas, que trabalhavam em pedreiras. Normalmente o dono do escravo mandava ele trabalhar em pedreira quando ele era aquele escravo que enfrentava muito, que brigava. Porque era tipo uma punição, né? Se trabalhar numa pedreira onde você não tinha nenhum tipo de segurança física, né? Uma pedra podia cair em você a qualquer momento, debaixo do sol do Rio de Janeiro. Então essa era uma forma de punição muito usada lá. E as fábricas normalmente eram essas fábricas de processamento de matéria-prima, né? Que os Uhum. escravos trabalhavam. Além disso, eles também quem contratava muito escravo de ganho era a própria prefeitura. E eles trabalhavam lá asfaltando a rua, construindo prédios. Né? Então, o centro do Rio de Janeiro ele foi basicamente construído com mão de obra escrava. Basicamente, se não totalmente construído, né? Também tinham os escravos que trabalhavam como vendedores ambulantes, né? Que era as escravas iam lá, faziam os quitutes, saíam para vender. Tem bastante quadros de Debré mostrando esses vendedores ambulantes, caracterizados normalmente por estarem descalços, né? Escravo não podia usar sapato. Então o escravo estava sempre descalço. Você vê um quadro, quem tiver descalço possivelmente é porque é escravo, né? Era até Se, uma forma de... isso. E se o escravo tiver com sapato é porque ele é alforriado. Conseguiu a... Exatamente. Isso é muito Porque é uma legal. forma também de você humilhar, né, a pessoa, de você botar para trabalhar descalço. Deixa eu ver aqui que mandaram aqui. A Dona Eurides falou verdade. O jornalismo fala mais dos Estados Unidos do que as notícias do Brasil. E os próprios pesquisadores aqui também, né? Falam mais sobre fora do que o Brasil. O Basílio disse também. Também vejo um pouco das metodologias sobre a história do Brasil como mais dificultadas. Sei lá, eu tenho essa percepção. Não sou da área de educação, tá? Me corrija se estiver errado. Mari, quer falar sobre as metodologias? Sobre a história do Brasil? Eu, particularmente, não gosto da metodologia adotada para ensinar a história do Brasil. Eu acho que na escola a história do Brasil fica extremamente desinteressante, massiva. Porque se você vai ensinar uma história do Brasil para um aluno, fica parecendo que é extremamente chata. E aí você vai ensinar um iluminismo e a criança já, né? Uma Segunda Guerra, a criança... Sendo que no Brasil aconteceu coisas que não aconteceu mais em lugar nenhum do mundo. A história daqui é muito rica, muito diversa e muito interessante. Eu não gosto da metodologia adotada para ensinar a história do Brasil também, não. Sim, é muito ainda arcaica, né? O nosso modelo de história. Tanto mais nas escolas ainda públicas em si, que é essa correria, como eu tinha dito, né? Que tu tem que dar tanto história geral como no Brasil, e a gente fica nesse modelo engessado,
né? Muitas vezes tem que fazer aquela linha reta, né? E falar, foi isso, mas isso, fulano fez isso e isso, tanto na história geral, né? Quanto na história do Brasil. E acaba que a gente às vezes não foca na história do Brasil, né? Porque vai cair mais uma coisa. Aí volta aquela questão, né? Porcaria das provas lá. Que vai cair a questão lá sobre mais a guerra, porque o nazismo, porque o fascismo, mas também porque os Estados Unidos, porque o capitalismo, porque essa questão ainda são muito presente, né? Mas a história do Brasil, mas a abolição da escravatura, o processo que levou, não interessa, né? A gente não consegue falar, né? O processo que levou o Brasil de colônia a reino, a império, num piscar de olhos, né? Olha quanta história em pouco tempo, né? A gente também vê isso e não dá tempo. Então acho que o ensino ainda, né? A metodologia muitas vezes usada ainda é ultrapassada sim. Por mais que tenha os professores, aí eu acho que agora está mudando muito, né? A visão dentro de sala de aula, muitos professores com um olhar, nova perspectiva, conseguem trabalhar aí e modificar um pouco ainda com o currículo. Porque tem escolas que permitem que você trabalhe assim. Também isso vai de escola para escola, né? Por mais que seja engessado. Vamos ver aqui mais comentários do Bruno. A gente pode dizer que essa omissão no currículo escolar seria uma estratégia consciente do sistema, no sentido de preservar uma certa ignorância no assunto? Olha, Opa! eu acho que sempre é interessante pro, pro capitalismo, pro patriarcado, deixar as coisas do jeito que tá, né? É sempre muito interessante, tanto que demorou muitos anos para vir uma lei que falasse, olha, vocês têm que ensinar a história dos seus povos fundadores. Então, acho que sim, é sempre interessante fazer essa omissão, né? Fingir que não. E a história do Brasil tem muito isso do apagamento, né? De fingir que não aconteceu, de ressignificar as coisas. Sim, Então, com certeza, tem sim essa questão. sim. Tem muito essa questão, né? Eu lembro que uma época a gente fica encantado em todos os períodos, né? Sempre tem aquela matéria que chama mais atenção. Lembro que foi época da colônia, né? A gente estudou com a Lia. E aí tu fala, caraca, isso é interessante demais. Aí tu vê o papel do senhor e como vai mudando, né? Porque o senhor manda o filho para fora e ele vem com outro pensamento. Então, um pensamento revolucionário, que eu adapto no meu meio para continuar no poder. E a gente vê isso na história do Brasil até hoje. Então, a Uhum. educação foi moldada para isso, né? A gente esconde essa história, né, que não vai ser favorável, igual eu comentei aí da ditadura, né? Que talvez pode sumir aí dos vestibulares. E isso acontece muitas vezes. A Marta Vargas comentou assim: como passar isso para os alunos de forma não superficial? Essa é a grande dificuldade, é você tentar mostrar para o seu aluno como aquilo aconteceu num processo inteiro. Acho que a maior dificuldade da gente mostrar, não mostrar de uma forma superficial, é justamente você não ter tempo, você não ter espaço para isso. Uhum. Porque você acaba sendo positivista, você acaba falando o que aconteceu sem mostrar o processo que levou a isso, né? Então, eu sinceramente não sei como passar. Eu passaria de forma diferente. Eu faria mais do ponto de vista do escravo. Acho que seria uma boa forma de passar de uma forma não superficial e quebrar um pouco desse estereótipo, né, da escravidão. A gente mostra a escravidão de uma forma muito de cima para baixo, né? A gente olha o ponto de vista do senhor, mas a gente não olha o ponto de vista do escravo, na maioria das vezes. Eu acho que eu faria esse tipo de abordagem, uma abordagem mais cultural da escravidão, né? Sim. Marta ainda quer fazer uma pergunta? Pode levantar o dedinho aqui, pode fazer. Só vou complementar aqui que eu acho interessante, né? Não ser, né? Não passar superficialmente com todo esse aparato que a gente trabalhou aqui hoje, né? Falando, fica Uhum. difícil.
Mas a gente consegue dar outra forma, né? Uma outra visão. Não dar essa visão de cima, mas de baixo para cima. Opa, calma aí, meu lugar de fala aqui também, a visão, né? Aqui do escravo, a visão de outros. E esse negócio, né? Transformar é uma coisa. Transformar a história, né? Que às vezes já vem na ideia do aluno, a história é chata, história é isso, é aquilo, que aula cansativa. Tu encantar o aluno e despertar o interesse. Você lança a semente ali, né? Olha, hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil. Olha, dá uma notícia como fofoca para eles, aí tu ganha o aluno também. Tem que ter estratégia. Estratégia para tu despertar. Nossa, sabia que o Dom Pedro I, ele era, ó, tinha várias amantes, tinha um caso com. Pô, morava do lado. Aí, ó, tu já ganha o aluno. O negócio também é ganhar o aluno que tu consegue fazer. Uma fofoquinha histórica, né? Para fazer o aluno ficar interessado. A Marta disse assim: verdade, nós professores não temos tempo e a própria escola nos limita. Sim, é isso. Exatamente. Complicado. Falta Em todos os sempre. lugares. Mas felizmente a escola também trabalha com o que o Estado fornece, né? Então não é só culpa da escola. A escola Todo trabalha com o que o Estado sistema fornece. Se de o Estado não educação, fornece, como é né? que a escola vai fornecer? Fica difícil. Aí a gente tem que Exatamente. ter toda aquela elaboração, ter aquele, né, aquela conversa entre direção, orientação, professor, sala de aula, para conseguir fazer alguma coisa. E ainda tem a correria do dia a dia, né? Porque o professor não é específico de uma escola, ele trabalha em mais duas, três, tem não sei quantas turmas, então É verdade. fica bem difícil. A Amanda disse assim: acho que para os professores poderem ter essa visão do escravo muito, os profissionais precisam passar por formações pedagógicas, com formadores mais qualificados e motivados. Sim. Concordo. Acho que quando Falta. lançaram a lei, até deram cursos, alguns cursos para professores já, né? Eles costumam fazer essas formações. E isso é muito importante, porque às vezes, né, Amanda, o que acontece? Os professores vão ter aquele novo conteúdo, tá lá, mas como abordar, né? Como fazer, né? E às vezes, muitas vezes, os professores, nossos mestres já são mais antigos, né? Não tem essa uma mente mais aberta, às vezes é aquela coisa de sempre, então é difícil mudar, então às vezes é necessário um curso. Mari pode comentar, porque senão eu falo pra caramba. É realmente necessário, até porque o ensino da história ele está sempre se atualizando, né? O Uhum. professor tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas mudam, novas coisas surgem, a gente vai olhar de aspectos diferentes, novas estratégias pedagógicas, novas teorias pedagógicas vão surgindo. Então é muito necessário mesmo que forme isso, até porque às vezes o professor mais antigo não faz por mal, não é uma coisa que ele faz, né, consciente do que ele está fazendo. Mas é uma coisa que acaba acontecendo porque quando ele aprendeu era daquele jeito. Porque não teve essa atualização do ensino da história, né? Então, é extremamente importante que esteja sempre se atualizando, cursos estejam sendo lançados, o professor esteja realmente correndo atrás de se atualizar, né? Sim. Para não ficar defasado, né? Isso. É porque dizem que a história antiga não muda, né? A história não muda. A história não muda. O meio de contar a história muda, né? As formas de olhar para a história mudam. Então a gente tem que estar nessa constante, nesse constante aprendizado, nesse constante. Me fugiu a palavra agora, é isso aí mesmo. A Marta ainda disse assim: os diretores manipulam as matérias? Eu acho, na minha opinião, não. Porque a ordem vem de cima. É todo um sistema hierárquico, né? Secretaria de Estado manda, Municipal acata, Secretaria Municipal manda para a escola. Então é tudo muito regrado. É um cobrando do outro. Então acho que o sistema em geral todo, né, que manipula em si é o que a matéria vai dar. Desde o currículo, né, da base curricular comum. Ela já te dita o que tu vai dar. Eu acho ela muito confusa porque ela te dá a liberdade. Ela te dá um currículo e fala: você pode ver o que serve para você e ir adequando de acordo com a sua escola. Agora tem aquele olhar mais social, você pode adaptar, muito bom. E acaba que a base comum curricular não é comum curricular
que ela vai se modificando até chegar ao município, né? Então, acho que é toda uma estrutura. Alguém mais? Acho que esse é o problema, né? A base comum curricular ela tinha que ser construída com todo mundo. Não tem que ser lá de cima e vem de forma hierárquica descendo para chegar aqui e isso aqui é o que o professor passa. Não. O professor tem que construir, o aluno tem que construir esse conhecimento. Uhum. Todo tem que ser uma construção conjunta para que a gente possa ter aí um conteúdo melhor, né? Uhum. Lucas. A educação brasileira transmite 400 anos de escravidão em 2 páginas de livro didático. Sim. Exatamente. Exatamente isso. Em 2 páginas de livro didático, às vezes nem tão boas assim, né? É. A gente não E mostra vem o processo, só assim, mostra. rodapé assim ainda. Ou aquela imagem ilustrativa no quadradinho colorido. Escravidão no Brasil. Tananana. Pronto. Aí já pulou, já tá lá em. É uma É loucura. exatamente assim, tipo, né? Justamente porque não é interessante a educação ser libertadora, né? Não é interessante uma construção conjunta de conhecimento. Não é interessante você trabalhar a escravidão de ganho, a escravidão em si, de forma dialogada. Não é interessante para o sistema isso, sabe? Não é interessante você construir conhecimento. É interessante você apresentar, você impor o conhecimento em cima do aluno para que ele saia e vire um bom funcionário. Para que ele Sim. saia e consiga engolir quieto ordem, né? Para que ele não questione porque os processos estão desse jeito. Porque para a elite é interessante que a sociedade esteja organizada exatamente do jeito que a sociedade está organizada. Sim. É aquele sistema lá, né, do secretário de educação, né? Que acha que a secretaria é uma fábrica e todo mundo tem que ser reproduzido igual. Que quando chegar no mercado de trabalho, tu vai ter tua função, tu vai fazer aquilo, né? E é isso que a gente é preparado na escola, né? Para servir no mercado de trabalho. Tem que saber o mínimo para conseguir um emprego. Exatamente, né? Eles querem que a gente projete aluno para controlar as emoções, para não explodir, para aprender a se virar sozinho, para não precisar de chefe. É para isso, esse ensino tecnicista serve para isso. Não para você ensinar a criança a pensar, a olhar uma coisa e falar, mas por que isso funciona assim? Porque isso não é interessante, né? Uhum. Não é interessante para a elite que o pobre, que a criança da escola pública questione por que está funcionando assim, por que a educação é organizada assim. Por isso que, sim, os currículos eles tinham que ser produzidos por todo mundo, pela comunidade, pelos professores, pelos diretores, pelos alunos. Isso que seria interessante, né? Uma produção plural que pudesse trazer aí os interesses de todo mundo. Mas Que não é acontece, o que acontece. mas acontece que é uma coisa que eu lembrei agora aqui, o professor Jerônimo falou uma vez, que a gente tem a criança, né? A criança sempre tem o costume de perguntar, os menorzinhos, né? E a gente fala, não, não pergunta, não faz isso. E a gente vai levando isso para nossa vida, né? Porque quando a série vai aumentando, a gente tem medo de perguntar ou questionar o professor. Professor, mas isso por quê? Ah, mas por que aquilo? Então a gente só tem aquela coisa de recolhe que fica quieto, guarda pra gente. Então a gente nunca questiona. E acaba que a escola, às vezes, não dá essa liberdade de questionar. Não, mas perguntar por quê, por quê, né? Eu tive a experiência de trabalhar com criança menor, né? Os menorzinhos, e eles perguntam tudo, né? E tem coisas que fala, caramba, como é que eu vou responder isso para uma criança? E acaba que a gente vê que nos adolescentes já não tem essa pergunta, né? Às vezes. Às vezes a gente guarda as dúvidas, né? Nós mesmos na faculdade, às vezes, o questionamento, caraca, se eu perguntar isso, eu vou ser idiota, né? Te Vou perguntar isso, parecer eu um não sei. burro, né, Não na sei o frente que do que é, professor. né? E é muitas vezes isso, que acaba deixando que a gente não questione situações do dia a dia, né? Acaba que o que a gente aprende na escola, que é, opa, entendi, não entendi, mas eu não vou perguntar também para não parecer coisa, não parecer bobo. E acaba que a gente perde muitas vezes, né, nisso. Até porque nesse processo o professor ele é apresentado como o grande detentor do conhecimento, ele sabe de tudo, ele manda em tudo, e é isso, não constrói, né? Ele manda e você obedece, você vomita o seu conhecimento ali no aluno, e Uhum. é isso. O professor ele é apresentado assim, o que não é que a criança ela não perde a curiosidade, né? A criança é tão bonita, a criança curiosa, querendo saber, e o sistema vai lá e sufoca isso na criança, né?
Sim. a curiosidade, a vontade de aprender, porque você não vai questionar seu professor, porque ele é autoridade ali dentro de sala Uhum. de aula. Não é um conhecimento que o professor consegue construir lá, que senta todo mundo, vamos começar, vamos debater. Não, eu vomitei a matéria em cima de você, e é isso aqui, pronto. Mas você não abre para um... Por que que funciona assim, né? Né? A gente foi condicionado a ainda ter medo de questionar, né? Isso. O professor, porque ele é autoridade, você vai questionar a autoridade? Você não Uhum. questiona a autoridade, você acata. É isso aí. É por isso que muitas vezes a educação ainda não é libertadora, porque não cria essa função de que você pode falar, você tem voz, né? Não é que, tem a figura do professor ali, sim, é responsável, tá, mas ele não, também tem essa troca, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo, e vai nessa troca de experiências, né? Porque, e falando ainda de livro didático, muitas vezes o professor chega ali e ele fala o que está no livro, e pronto, te joga tudo em cima, despeja e vai embora, né? E Verdade. acaba que não tem muito nem diálogo, né? É página tal, assunto tal, leitura e resumo do texto. Pronto, acabou. É muito triste isso, né? Muito. É porque o livro didático, ainda mais para a construção do conhecimento histórico, ele é muito, muito importante, porque às vezes é a única coisa que o professor de história tem ali, né? Porque o professor de química, tem laboratório, tem isso, é longe da realidade de muitas escolas. Mas o professor de história, às vezes, ele tem só isso, tem só o livro para trabalhar. Se o livro tira do professor é, determinados assuntos, porque não é relevante para o vestibular, o professor de história acaba ficando tipo, e agora? Não tem outras ferramentas. Acaba que o livro, pro professor de história, ele é importante. E Sim, por isso seria importante que ele fosse feito de uma outra forma, levando em consideração os outros pontos. sim. E além disso também, né, seria bom se desse mais tempo, né? Porque aí daria e mais recursos, né? Porque muitas vezes falta recurso. Como é que você vai trazer a história, né, para dentro de sala de aula? Como é que você vai tornar palpável às vezes a história para o aluno? É muito difícil, né? E a gente tem que se reinventar, trazer milhares de coisas, às vezes trazer uma imagenzinha para mostrar, mas será que a escola tem recurso? E a gente vai entrando em tanta questão, né, que fica caramba. Mas a gente consegue, gente, a gente dá jeito, a gente tenta, a gente dá o nosso melhor. Tá? Senão vão pensar que a gente está só reclamando aqui, falando, não, a gente só contando a realidade do dia. Não, mas é o que acontece, né? Mas o professor, não, é porque não era obrigação do professor ter que se virar em 1 milhão para poder fazer a história ser interessante, para poder abordar tudo. Era para o Estado fornecer meios do professor conseguir fazer isso, mas não fornece. Uh-uh. Né? Ainda remunera mal o pobre do professor, e o professor se virando em 1 milhão para fazer tudo, ainda não é respeitado dentro de sala de aula. E esse é um problema que ainda não foi resolvido, que não é do interesse de quem está no comando resolver, né? A gente critica porque é meio que a gente pode fazer, né? Não sei como professor, óbvio, você se vira em 1 milhão para tentar abordar tudo que você tem que abordar, mas a gente apresentar os erros, olha, tá, o governo está errando aqui, 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 aqui. E, por exemplo, trazer essa discussão para fora da academia, que é o que você faz com essa página, né? Mostrar, olha, isso aqui acontece na academia, mas é relevante para todo mundo saber, né? O conhecimento que vale a pena é o conhecimento que consegue ser compartilhado para todo mundo, que é acessível para todo mundo, né? Não adianta a gente Mas deixar então é esse isso. conhecimento preso lá dentro da universidade, né? Porque quem sabe um dia alguém vai citar a Mari lá numa pesquisa, aí esse conhecimento foi passado. Mas aqui, ó, quantas Verdade. pessoas não aprenderam hoje sobre a escravidão de ganho, o livro didático, né, os vários assuntos que englobam isso, né? Mari, mais alguma coisa? Alguém tem mais uma pergunta? Porque a Mari estava com medo no início, mas, Mari, cumprimos 1 hora e pouca já, tá? 1 hora e 5. Gente, eu falo muito, desculpa. Não, que isso. Uma conversa boa aqui, um assunto bom de ser tratado, né? Que tem coisa para falar. Ou a gente deixar a gente ficar falando, né? Mas, cara, foi incrível. A Mari tava nervosa, né? Falou, caramba, 1 hora? Não, 1 hora. Viu como é que 1 hora passa rápido?
Passa muito Falei, rápido. não vou ter uma hora, não tenho projeto para uma hora. E teve, viu? Não sei se alguém mais tem um questionamento, alguma pergunta. Já dá tempo aí. Senão a gente fica aqui falando a noite toda. Ainda mais educação, né? Botar dois professores para falar de educação, né? Educação, história, livro didático, a gente. E né? Depois que o Verdade. Instagram liberou mais de uma hora de live, entendeu? Pô, tem hora que o assunto vai e a gente nem vê. Verdade. Acho que o povo. Então acho que foi isso, né? É. Mari, a La- Laila disse assim: é bom os alunos estejam cientes dessas falhas no conteúdo, né? É bom mesmo. Eles veem a gente, às vezes, ser sincero, não ter medo, né? Porque às vezes a gente tem medo. É igual assim, um aluno pergunta alguma coisa. Ah, professor, isso. Olha, isso eu não sei te explicar agora. Posso te explicar na próxima aula, que eu vou pesquisar e tal, né? Ser direto, né? Falar com as coisas com os alunos é sempre essa relação. Eu tentava trazer mais, eu tive a experiência de estar na sala de aula, né? Então eu tentava tratar essas coisas assim com eles, né? Com uma visão mais direta. Olha, isso vai dar para fazer, isso não dá, e a gente tenta. Mari, falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que faço bastante até, porque eu sou muito apaixonada pela educação. Quem me conhece sabe que eu fujo da educação, desde as outras áreas, a educação me puxa de volta. Mas só agradecer a todo mundo que veio, minha família toda aí. Obrigada, gente, por ter ficado aqui pra me falar. Eu agradeço a Mari, né, por ter se disponibilizado a participar do projeto. Agradeço novamente. Agradeço a todos que participaram desde o início, todos que estiveram aqui conosco, né? Vi que o número ali estava alto. Falei, caramba, tá bombando. Mari falando aqui, ó, adoraram a live. Agradeço a todos e convido toda terça-feira às 20 horas. O projeto está no ar, sempre com um novo tema, com novas pessoas. A gente vai trabalhando questões relacionadas à área de história, educação. Quiserem voltar, estar conosco. Novamente, muito obrigado, Mari. Espero nos encontrar numa próxima, né? Porque acho que tem muito assunto para a gente falar, para a gente tratar sobre educação. Só agradecer pelo convite também, foi muito bacana participar. Fiquei muito feliz, estava bem nervosa, não sou uma pessoa muito articulada. Mas muito obrigada pelo convite, tá? Por acreditar no meu tema também. Obrigado. Foi maravilhoso, viu? No final deu tudo certo. Te agradeço novamente a todos, né? A hora já vai avançando, a gente tem esse intuito de uma hora. Mas muito obrigado novamente e uma boa noite. Boa noite.